Deus é Jesus ou Jesus é Deus? Ele passou a existir depois de Maria ou antes de Maria? Ele é metade homem, metade Deus? Como é que você tem ouvido, né, e aprendido sobre Jesus na sua igreja, onde você faz parte, onde você frequenta? Você vê apenas ele como um Jesus histórico, aquele que veio ao mundo para, né, deixar um exemplo de vida, um legado de história para que nós possamos seguir? Ou ele veio para ser o resgatador da humanidade, perdoando-a dos seus pecados e redimindo da sua servidão? Então são assuntos como esse que nós iremos tratar na nossa quinta aula desse primeiro trimestre de 2025. E essa aula está maravilhosa, essa revista está muito boa. É a revista Em Defesa da Fé Cristã, escrita aí pelo pastor Ezequias Soares. A nossa revista tem como slogan, né, combater as heresias do passado, que está agora numa roupagem nova, né, vestida numa nova modelagem aí para enganar as pessoas, disfarçada, né, de uma roupagem nova, de um ensinamento novo para enganar as pessoas e desviá-las da fé. Então quero convidar você a entrar no nosso canal no YouTube e você vai aí dar o joinha antes, né, se inscrever e ativar o sininho. É muito importante que você compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também sejam alcançadas pelas aulas que nós ministramos aqui para você ser edificado a cada domingo, tá bom? Então, entra para cá, para a nossa comunidade, seja inscrito no nosso canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é muito importante e compartilha nos grupos aí, passa para outros professores, para outros alunos, para que eles também sejam edificados pela palavra de Deus. Vamos à nossa aula de hoje. Jesus é Deus é o tema da nossa aula, quinta aula de 2025. E a nossa verdade prática, ela diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e das suas obras. Então a nossa revista, ela se propõe neste domingo a responder três objetivos, né? São os três pontos principais da revista, serão tratados como esses três objetivos aqui. Primeiro, demonstrar na Bíblia o que é a natureza divina de Jesus, né? O que a Bíblia fala sobre a natureza divina de Jesus. Esse é nosso primeiro objetivo. Segundo, é explicar as heresias do arianismo. Explicar para você que heresias são essas e como elas se apresentam e quem era o próprio Ário que ensinou o arianismo. Nós vamos tentar entender isso aqui na nossa revista. O nosso segundo objetivo é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Como é que ele se apresenta nas doutrinas, né? E também nas igrejas e algumas religiões do tempo presente. Então eu espero que você esteja aí sentadinho para compreender aquilo que a palavra de Deus tem para nós. A nível de introdução, é bom que você saiba que o apóstolo João, ele era monoteísta. E como monoteísta, o apóstolo João adorava um único Deus. Veja, por exemplo, o que Mateus, né, ou Marcos, capítulo 12, verso 9 diz: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então João, ao escrever, né, o capítulo 1 do seu livro, que dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, João não está apresentando uma nova divindade. João está agora mostrando para os seus leitores, para as pessoas que estavam ali, né, à sua volta, o que era de fato o verbo encarnado, quem era Jesus na parte da Trindade ou a segunda pessoa da Trindade. Então João, ele jamais, como um apóstolo, o próprio apóstolo Paulo, os próprios apóstolos que tinham o monoteísmo, né, a crença em um único Deus, jamais estaria apresentando um novo Deus para a nação de Israel, mas estava apenas explicando para eles que agora o Deus Filho estava se manifestando na carne como homem para a salvação e libertação de todo aquele que nele crê. Veja, por exemplo, a revista Ensinador diz assim: desde os primeiros anos da igreja, há uma tentativa astuciosa de restringir a natureza do Senhor Jesus somente à esfera humana. Esse tipo de negação tem como finalidade distorcer a doutrina da salvação
e provar que a fé em Cristo não é suficiente para salvar. Ou seja, não é da agora. Desde os primeiros anos da igreja, sempre houve aqueles que tentou reduzir a importância, a relevância de Jesus para a salvação e libertação de todo aquele que nele crê. Mas vamos ao nosso primeiro ponto para que você possa compreender melhor o que é a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro, Jesus é Deus. O Novo Testamento é muito direto quanto à natureza divina de Jesus, como ele é apresentado na Bíblia. E uma das perguntas que eu coloquei no início do vídeo foi dizendo: Deus é Jesus ou Jesus é Deus? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Dizer que Deus é Jesus é apenas uma das formas do unicismo apresentar Jesus. Dizer que Deus se apresenta, não é uma máscara, né? Se apresenta como Jesus. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus é Deus. Veja comigo, por exemplo, João capítulo 1, verso 1. Diz: o verbo era Deus. A declaração de Tomé, no capítulo 20, verso 28 de João, quando ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Ele está declarando isso a respeito de Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 6, na versão Nova Almeida, né, atualizada. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então veja, por exemplo, na versão moderna, que é a NVT, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Então aqui o próprio texto do Novo Testamento está mostrando que Jesus é Deus. Colossenses capítulo 2, verso 2. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Tito capítulo 2, verso 13. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, por exemplo, na versão NVT, o que esse mesmo versículo diz. Quanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a gloriosa, né, ou a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 diz: aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja que o próprio texto está mostrando Jesus como Deus e também está mostrando ele como Salvador da humanidade. A primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Confessamos que o Filho é autoexistente, conforme João capítulo 5, verso 26, conforme João capítulo 8, verso 58. É eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo. Essa é a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então dá para você entender e perceber aqui que Jesus Cristo é Deus e isso é como é apresentado no Novo Testamento. Não há dúvida quanto a isso. E quem está apresentando é o próprio Jesus falando de si, é também o próprio Pedro falando de Jesus, o próprio João, o próprio Paulo, os apóstolos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso estava muito bem claro na cabeça dos apóstolos. Se não fosse assim, você iria ver os apóstolos refutando esse ensinamento, explicando sobre esse assunto. Por exemplo, Paulo explicou sobre os problemas que houve com a ceia,
os problemas que houve com relação à ressurreição, à segunda vinda de Cristo, vários outros assuntos, o apóstolo Pedro, ou Paulo, parou para explicar porque havia uma confusão na cabeça dos irmãos. Mas quanto a este fato de aceitar a divindade de Cristo, os próprios apóstolos foram muito bem claros ao falar sobre isso. Quando começou a surgir esses problemas, foi já no final do ministério do apóstolo João, e ele mesmo assim refutou a doutrina do unicismo, a doutrina que havia surgido naqueles dias ali dos gnosticismos, dos agnósticos, mostrando que Jesus não era Deus. Então João já entra com tudo, dizendo ele é o verbo encarnado. E ele vai dizer que ele era Deus, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então é o texto, a própria Bíblia combatendo as heresias que começaram a surgir naquele tempo presente. Mas vamos continuar. Quais são os atributos absolutos, os seus atributos absolutos? É bom que você perceba que a pessoa divina de Cristo se mostra a partir dos aspectos que constituem sua divindade, a saber, seus atributos. Os atributos são as qualidades pelas quais Deus se fez conhecer à humanidade. Esses atributos podem ser comunicáveis ou incomunicáveis, ou seja, atributos compartilhados e atributos não compartilhados. O que é isso? São qualidades, características que identifica Deus como Deus, qualidades que só ele possui como Deus. Existem qualidades que ele compartilha com seus filhos, ele compartilha com seus servos, que ele não compartilha com mais ninguém. Veja, por exemplo, atributos como onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Somente Deus possui essas características. E aquele que possuísse, ou possa possuir, é Deus. Quem não possui são os seres humanos. Os seres humanos não possuem essas características de onipresença, de onipotência, o Deus Todo-Poderoso, eternidade, imutabilidade. Nada desses atributos pertence aos seres humanos. Os seres humanos são mortais, são falíveis, não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, não consegue ser todo-poderoso. Somente Deus possui os atributos incomunicáveis. Já os atributos comunicáveis são aqueles compartilhados, aqueles que Deus permitiu o seu servo ter, como justiça, amor, paz, alegria. Esses são atributos que Deus compartilhou com seus filhos, e por causa desta graça dele compartilhar, nós conseguimos alcançar perfeição, justiça, amor, alegria, paz. São coisas que vêm para nós pela graça divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que Ezequiel Soares vai dizer no livro: a divindade de Jesus é um fator bíblico revelado de três maneiras: de forma direta e com todas as letras, como em João, o verbo era Deus; pelos seus atributos divinos, como onipotência, onipresença, onisciência e eternidade; e pelas obras que ele faz, como Criador, Salvador, Santificador e Preservador. Então são as três formas que Deus se manifesta, três maneiras de sua manifestação revelada na sua palavra. A Bíblia revela que Jesus é o verdadeiro Deus, tanto textualmente como pelos seus atributos e pelas suas obras. Ele possui os mesmos nomes e títulos divinos, como Javé dos Exércitos e Criador. As Escrituras mostram diversas vezes o Senhor Jesus ao lado do Pai, revelando assim a sua divindade e também a sua igualdade com o Pai nos atributos incomunicáveis. Então veja um pouquinho sobre esses atributos na vida de Jesus. Os atributos incomunicáveis são exclusivamente da divindade, como onipotência, ter todo o poder ou ser todo poderoso. E a Bíblia diz que Jesus é onipotente. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então veja aqui Jesus mostrando que ele é todo poderoso. É o atributo da eternidade. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui está o que? O atributo da eternidade pertencente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal que diz sobre esse atributo da eternidade. Ela diz assim: embora Jesus tivesse assumido plenamente a humanidade,
e tivesse vivido como um homem, nunca deixou de ser o Deus eterno que sempre existiu, o Criador e sustentador de todas as coisas. É a fonte da vida eterna. Esta é a verdade a respeito de Jesus, é o fundamento de toda a verdade. Se não podemos crer, ou se não cremos nessa verdade básica, não teremos fé suficiente para confiar nele o nosso destino, o destino da nossa vida eterna. Se eu não confio que ele é eterno, se eu não confio que a ele pertence a eternidade, como eu vou confiar a minha vida para que ele possa cuidar do destino eterno, que é o nosso futuro, é a nossa vida um dia? Então, fica aí a reflexão da Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Um outro atributo que pertence a Jesus, que é a sua onisciência. João capítulo 4, verso 17 diz: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Então, diversas vezes, Jesus demonstrou conhecimento do passado, do presente e do futuro, junto com aqueles com quem ele estava vivendo. Como, por exemplo, quando ele revelou a vida de Natanael e quando ele mostrou a Pedro, por exemplo, que fosse ao rio e buscasse um peixe, dentro do peixe tinha uma moeda para poder assim pagar os seus impostos. Então você percebe que Jesus tinha conhecimento pleno de todo o futuro, do presente, porque ele sabia todas as coisas, o conhecimento dele era pleno. Então ele tinha o quê? Onisciência. Veja, por exemplo, o que Ezequias Soares diz sobre isso. Não há nada no universo que Jesus não saiba. E tudo porque ele é onisciente e ele é Deus. É isso que você tem que colocar aí na sua cabeça e guardar isso no seu coração. Ele é onisciente e ele tem a capacidade de conhecer todas as coisas, anunciar o fim antes que haja o começo. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas ele também tem o quê? Onipresença. O que é onipresença? É o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Veja, por exemplo, Mateus 18, 20, diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja que Jesus está mostrando que ele também tem o atributo da onipresença. Diz aqui Ezequias Soares, o pastor escritor da revista: Jesus é ilimitado no tempo e no espaço. Ele ainda diz a Bíblia ensina e afirma de maneira explícita que Jesus é Deus igual ao Pai. Portanto, da mesma essência ou substância. Convém ressaltar que Jesus não é metade Deus e metade homem. Nada foi mudado na encarnação. Portanto, ele é perfeito homem, Jesus Cristo, homem, é perfeito Deus em toda a plenitude, porque nele habita completamente, conforme Colossenses diz, toda a plenitude da divindade, toda a plenitude da divindade. Então ele não é metade homem, metade Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ezequias continua dizendo: Jesus se declarou ser o mesmo eu sou do Antigo Testamento. E os judeus entenderam essa mensagem, pois pegaram pedras para atirar nele, conforme João capítulo 8, verso 58. Essa reação deles é porque sabia que somente a Deus pertence o título de eu sou. E por isso consideravam blasfêmia a declaração que Jesus tinha dito. Os próprios judeus entenderam a declaração de Jesus. Então, se ficou alguma dúvida para você, leia depois João capítulo 8, verso 58, quando eles pegaram pedras para atirar e apedrejar Jesus, dizendo que Jesus estava se dizendo ou se colocando no lugar de Deus. Veja, por exemplo, quando Jesus foi concebido, Deus se fez homem. Ele não era parte homem e parte Deus. Ele era completamente humano e completamente divino. Jesus é a expressão perfeita de Deus em forma humana. Os dois erros mais comuns que as pessoas cometem a respeito de Jesus são minimizar sua humanidade ou minimizar sua divindade. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus e
homem. É o que diz a nossa Bíblia de Estudo, aplicação pessoal. Então, tá aí para que você possa refletir e entender que Jesus, ele é Deus. E aqui estão os seus atributos absolutos que prova isso e que garante que ele é 100% homem e 100% Deus. E o resumo desse primeiro ponto é que a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como os seus atributos. Então, é o que eu posso resumir desse primeiro ponto para você. Vamos ao nosso segundo ponto da nossa aula de hoje, que fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. A nossa revista apresenta o arianismo como uma das doutrinas tanto daquela época como da atualidade. Mas é bom que você saiba que os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, mas a heresia principal ela foi a do arianismo, que foi a que mais se difundiu. Esse termo arianismo ele vem de Ário, que ele é um expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318 depois de Cristo. Ele negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem dos arianistas era: houve um tempo em que o Verbo não existia. Mas o que a Bíblia diz é que no princípio, esse princípio não quer dizer o momento em que estava sendo feita a criação, mas diz no princípio de todas as coisas, diz o Verbo era Deus, estava com Deus. Então diz que o Verbo era Deus e estava com Deus. Se o Verbo era Deus, estava com Deus e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, não existe um momento em que o Verbo não existia. Ário não levava em consideração o contexto. E é preciso respeitar o contexto, né? São versículos que estão antes e versículos que estão depois daquele texto. Isso é chamado de contexto imediato. Mas existe também o chamado contexto remoto ou contexto mais distante, que não está logo ali. E você também precisa considerar tudo que a Bíblia fala sobre o mesmo assunto. E Ário não levou em consideração isso, como alguns adeptos do seu segmento, como por exemplo os Testemunhos de Jeová, que ensinam uma teologia semelhante à que Ário ensinava, eles não levam em consideração todo o contexto para poder assim apresentar a sua tese, apresentar a sua doutrina. Por exemplo, quando você lê a carta de Tiago, no capítulo 5, verso 17, Tiago diz ali, é só um exemplo do que é contexto remoto, de que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou para que não chovesse e depois orou para chover. Onde é que você encontra isso dentro do livro de Tiago? Em lugar nenhum. Você vai ter que procurar essa referência de quando foi que Elias orou e quando foi que Elias fez isso, orou para chover e não chover, lá no livro de Reis, quando vai relatar essa história do momento da oração de Elias, no capítulo 17, que começa, 1 Reis, capítulo 17, começa a contar a história do profeta Elias. Então veja que o contexto é distante, é remoto. Então você tem que ir lá naquela fonte, descobrir o que aquele texto diz, se condiz com o que está escrito. Então quando você faz o confrontamento dos textos, você consegue chegar à conclusão de uma doutrina, do que é que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Então, o que esses ensinadores dessas doutrinas de que Jesus não é Deus, eles cometem esse erro, eles não confrontam todos os textos que a Bíblia fala sobre Jesus sendo Deus, textos que nós apresentamos até aqui no momento. Quais são as suas explicações? Ário e seus seguidores, eles pinçavam as escrituras aqui e acolá, em busca de passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. E aí, por exemplo, eles mostram que o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos, Provérbios 22, verso, na versão dos 70. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Provérbios capítulo 8, verso 22. Outro verso também usado por eles é Colossenses capítulo 1, verso 15. O qual é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Só se você mudar uma versão já diz assim: o Filho é a imagem de Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Então veja que se você mudar só a versão, várias versões da Bíblia e buscar o contexto, você já percebe que o texto por si só já mostra que eles estão equivocados em suas interpretações. Veja, por exemplo, João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes.
Só que ele ignora todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. O próprio verso diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente não pode abraçar uma ideia que um texto fala e ignorar a outra, porque senão vai entrar em conflito. É preciso que você entenda tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto para que você possa chegar à conclusão de um texto. E é isso que o movimento diário e dos arianistas da atualidade não conseguem compreender. O que a Bíblia de Estudo Pentecostal diz numa nota sua? Cristo não foi criado, ele é eterno. E sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo. O termo unigênito não significa que Deus foi um ser, que Jesus Cristo foi um ser criado. Pelo contrário, a declaração refere-se ao seu relacionamento exclusivo com o Pai, ao fato dele ser o Filho de Deus desde toda a eternidade. Aqui nós temos a sua filiação em relação ao Deus Trino, conforme João capítulo 1 e depois João capítulo 3. Então você percebe que a compreensão que eles têm do texto é seletiva, é pegar textos de forma isolada e começar a apresentar uma tese, uma doutrina, sem buscar o verdadeiro fundamento de tudo que a Bíblia fala sobre esse assunto. Por exemplo, quando a gente vai discorrer sobre um tema como oração, a gente vai entender tudo o que a Bíblia fala sobre oração, desde o Gênesis até o Apocalipse. Quando vamos falar sobre a doutrina do pecado, o que é o pecado, suas consequências, como é perdoado, quais não são perdoados, você tem que buscar tudo que a Bíblia fala sobre esse assunto, desde o Gênesis até o Apocalipse. Senão, você vai pegar um texto isolado e já há uma máxima, da hermenêutica bíblica que diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, como solucionar as controvérsias? Veja, por exemplo, o termo criou de Provérbios 8:22, quando o versículo diz que o Senhor me criou. Essa palavra criou aqui, ela não é a mesma que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz que Deus criou os céus e a terra. A palavra criar aqui, Deus criou os céus e a terra, ela é a palavra barar, que significa trazer à existência algo que não existe a partir do nada. Quando ele diz haja luz, então ele criou, haja terra, haja expansão seca no meio das águas. Então ali está dizendo que é existir a partir do nada, chamar a existência, criar. Mas já em Provérbios capítulo 8, verso 22, o texto fala diferente. O texto vai dizer que é a palavra gana e não a palavra bará. E essa palavra gana tem o significado de obter, de possuir. Veja, por exemplo, o próprio texto da Almeida Revista Corrigida, ela já diz isso: o Senhor me possui. Ela não diz o Senhor me criou, ela já diz o Senhor me possui. E não é uma adaptação, é uma correção, porque o próprio texto dá esse entendimento. São palavras que dá esse entendimento. Ela não tem a ideia de criar do nada. Então não quer dizer que Deus criou a sabedoria a partir do nada. Ele está dizendo que a possui desde o princípio, desde a eternidade. Então veja que o problema é fácil de se resolver a partir da interpretação correta do próprio texto. O outro texto, que é Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. Primogênito como o sentido da importância, prioridade e primazia. Se você pegar a palavra primogênito e querer colocar como primeiro filho e colocar em todos os versículos onde a palavra aparece, não vai dar certo. Porque nem sempre a palavra primogênito quer dizer aquele que é o filho primeiro, o primeiro filho. Às vezes ela vai falar de primazia, de prioridade, de importância, de suprema importância. Veja, por exemplo, quando esse texto fala a respeito de Davi, quando a Bíblia diz que Deus tornou Davi o primogênito. Não estava dizendo que ele era o primeiro filho, voltou ele para ele ser o primeiro filho de Jessé, até porque ele era o último filho de Jessé. Mas quando diz de primeiro, de primogênito, Deus o tornou primogênito, Deus deu prioridade, priorizou, ou colocou em primazia, em lugar de excelência, porque essa era a ideia da palavra primogênito.
Mas eles causavam toda essa confusão. Por exemplo, quando você lê Colossenses capítulo 1, verso 17, diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência, ele seja a primazia de tudo. Então veja que o texto aqui não está falando só com uma ideia de primeiro filho, mas aquele que tem prioridade, que tem importância. Veja, por exemplo, o que a Bíblia de Estudo Pentecostal ela diz. Esta expressão não significa que Cristo foi um ser criado, pelo contrário, primogênito tem um significado que frequentemente lhe é atribuído no Antigo Testamento. O primeiro quanto à posição, herdeiro ou preeminente. Vê também onde primogênito é aplicado na condição de Davi como rei, apesar de não ser primogênito, Cristo é herdeiro e soberano de toda a criação como filho eterno. Então os escritores sagrados, eles falavam da palavra primogênito como importância, posição, primazia, preeminência, lugar relevante ou de relevante condição. E não apenas com uma ideia de o filho primeiro ou primeiro filho. E essa é uma das confusões, né, que Ario fazia com o texto sagrado e acabava criando as heresias e tentando passar para as pessoas adiante. Mas vamos o que diz a palavra de Deus ainda com outro texto, capítulo 17, que é outra confusão que eles fazem. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai. Veja que uma das explicações está em João capítulo 10, verso 30, onde Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai com o Filho. Então, se der uma lida correta, com a boa compreensão das Escrituras, com o coração aberto para aquilo que a Bíblia nos apresenta, não há confusão, é apenas aceitar a verdade daquilo que a Bíblia nos fala por meio da sua palavra. O que diz a Bíblia de estudo e aplicação pessoal: Jesus não é apenas igual a Deus, ele é Deus, sendo a imagem visível do Deus invisível. Ele é a representação exata de Deus. Ele não apenas reflete Deus, como revela Deus a nós. Sendo supremo sobre toda a criação, ele tem toda prioridade e autoridade. Ele veio do céu e não do pó da terra. Ele é Senhor de tudo. Ele é completamente santo e tem autoridade para julgar o mundo. Portanto, Cristo é supremo acima de toda a criação, incluindo o mundo dos espíritos. Nós, como os crentes, assim também como os colossenses, devemos crer na divindade de Jesus Cristo. Ou nossa fé cristã será vã, mal direcionada e sem sentido. Esta é uma verdade fundamental do cristianismo. Devemos nos opor aos que dizem que Jesus foi meramente um profeta ou um bom professor para aquele tempo. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso terceiro e último ponto da nossa aula de hoje é as implicações do arianismo na atualidade. Quais são as implicações, o que se tem desses ensinamentos ainda nos dias atuais? A tradução Novo Mundo é muito usada, né? E é usada, acho que a única tradução usada pelos testemunhas de Jeová como uma base para os seus ensinamentos. E uma das coisas que precisa ser chamada a atenção é que toda tradução ao longo da história, os tradutores cometeram algum erro. Afinal de contas, nós temos, por exemplo, aí a Almeida Revista Corrigida, que significa que é corrigida porque houve correção de alguns erros que foram cometidos na tradução, não de forma intencional. Observe que as outras traduções não cometeram erros de forma intencional. O que se percebe dentro da tradução Novo Mundo, que inclusive tem uma versão muito boa para ler, uma versão fácil de ler, mas o que se percebe é que vários textos ligados à pessoa de Jesus sofreu alterações para dar base para a doutrina que os testemunhos de Jeová ensinam. E isso é muito perigoso, pois é tendencioso e traz alguns erros gravíssimos sobre a pessoa de Jesus. Veja alguns exemplos de suas falsificações, ou seja, quando houve a intenção
de mudar o texto para corroborar a sua doutrina, para dar base ao ensinamento que eles fazem. Por exemplo, João capítulo 1, verso 1 diz assim, na versão tradução Novo Mundo: e a palavra era um Deus. Além de colocar aqui o texto um, que não tem no original, eles colocaram também o Deus com D minúsculo, fazendo uma referência a um Deus menor, ou a um Deus que não é o Deus verdadeiro, como colocando isso na condição da própria pessoa de Jesus, quando o texto correto diz o verbo era Deus. Em Tito capítulo 2, verso 13, do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, verso 1, do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Aí como é que diz a versão original? Tito 2,13, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, verso 1 diz, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Não tem o termo do, que é colocado aqui uma conexão inexistente, que não existe no texto grego, no texto sagrado. Tudo isso para confundir a mente do seu leitor, a sustentar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus, a segunda pessoa da nossa Trindade. Então, eles fazem isso para distorcer, para dar base ao ensinamento. Então, não é um erro comum como qualquer outra tradução. É um erro intencional para dar base e sustentação a uma doutrina que eles ensinam. Então, você percebe que a distorção nesses versículos é justamente para dar base às heresias, aos falsos ensinamentos que são apresentados por várias denominações que ainda sustenta o arianismo na atualidade. Uma das outras implicações que temos na atualidade são os movimentos orientais. Nenhum deles reconhecem a divindade de Jesus. Para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento, por exemplo, Hare Krishna, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador. Vê Jesus como um guia espiritual. É uma das inúmeras encarnações do Crisma. Então eles não aceitam a Jesus como Filho de Deus, aquele que veio a este mundo para libertar o homem dos seus pecados. Apenas vê como um Jesus histórico, alguém que veio a este mundo e não conseguiu completar a sua missão, não estava em estado perfeito, Mas veja, por exemplo, o que diz João capítulo 8, verso 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, declaração do próprio Jesus. 1 João capítulo 2, verso 22 a 23 diz, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Já era João, o apóstolo, defendendo a igreja desses movimentos que estavam surgindo já no primeiro século da igreja primitiva. Outros grupos também que são ainda colocados como uma das implicações dessas heresias no tempo presente, é o Jesus apresentado no ancorão como um mero mensageiro. Veja, por exemplo, o que o pastor Ezequias Soares diz sobre o ancorão. Ele diz que o ancorão afirma ser blasfêmia, crê que Jesus é o Filho de Deus, pois eles apresentam essa afiliação como resultado de uma relação sexual entre Deus e Maria. Dessa maneira, todos nós reputamos também por blasfêmia. Porém, é isso que a Bíblia ensina? Não. A expressão como Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. Jesus disse, eu saí e vim de Deus. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, verso 18, e também Lucas capítulo 1, verso 34 e 35, conforme diz o autor da nossa revista, pastor Ezequias Soares. Então você percebe que são movimentos que querem diminuir a importância e relevância que Jesus tem para a humanidade e para os homens dos nossos dias. Não é reconhecido como Deus para eles, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem que morreu e nem que ressuscitou. As religiões reencarnacionistas, elas recusam a deidade de Jesus, a sua ressurreição, e não reconhecem a sua singularidade.
O Jesus deles, né, como eles acreditam, eles apresenta como se fosse um médium, né, como se fosse um mestre em filosofia, como os filósofos. E a Bíblia não mostra assim. A Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Ele é o Deus em forma humana. Olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Romanos capítulo 9, verso de número 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Meu querido, vamos chegar à nossa conclusão dizendo a você: somente Deus pode salvar. Somente Ele é o nosso Salvador. Veja Isaías 45, verso 1. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Então não há salvação fora da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não há ser Salvador. Não há um Salvador. Negar a divindade de Jesus é negar a própria salvação. Veja o que diz o credo da nossa igreja e eu finalizo. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal e em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Cremos e professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é também sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essa é a nossa declaração de fé nas Assembleias de Deus no Brasil, e eu fico por aqui. Que Deus te abençoe. Que o Jesus Cristo que nós pregamos, o Deus encarnado que veio a este mundo para nos dar vida e vida em abundância, possa abençoar a sua vida e te guardar a cada dia e a cada instante. Até a nossa próxima aula, mas antes, deixa o joinha, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu comentário, porque é muito importante a sua opinião por aqui. Deus te abençoe, em nome de Jesus.